Que alegria encontrar você aqui. Nesta quarta-feira tem jogo do Vasco e eu tenho certeza que você está na maior ansiedade para a bola rolar às 7 da noite. Então já peço o seu like para ir passando a ansiedade. Já comenta quanto é que você acha que vai ser hoje. Vasco e Puerto Cabello lá na Venezuela. Sim. Compartilha e se inscreve no canal. Bom, vou falar da preparação para esse jogo, das mudanças que vão acontecer. Verratti e Coutinho voltam à equipe, mas vou abrir falando da confusão política, né? Envolvendo Edmundo e o Pedrinho. Aliás, vou deixar no final do vídeo aqui. Ele vai aparecer aqui no alto para você que não acompanhou o Café Vascaíno de ontem. Mas ontem, conversando com muitas pessoas da política do Vasco, dentro da própria Sempre Vasco, e o discurso era unânime, a visão era unânime. Briga de irmãos. Vão xingar, vão reclamar, mas daqui a pouco vão se entender. Essa é a grande expectativa. Até brinquei com uma pessoa, falei, olha, vai sobrar para você. Ele falou, já sobrou, e riu e tal. Porque as acusações são, vamos dizer, agressões desnecessárias em público, que você pode resolver. Nesse momento, o Edmundo está no Rio, Pedrinho está na Venezuela, ninguém vai resolver nada. Quando voltar, são grandes amigos e vão se entender, ou irmãos, como consideram as pessoas do grupo, né? Então, que pela boa política do Vasco, pelo Vasco da Gama, faço de novo aqui, reitero esse apelo, que eles possam se entender. É a minha torcida também. Bom, o Vasco precisa vencer hoje, torcedor, precisa vencer hoje, porque o time tem 5 pontos dentro do grupo G da competição. Mas por que eu estou dizendo isso? E começa o retorno. O Vasco tem 2 jogos fora de casa hoje, 7 da noite, transmissão para você acompanhar na ESPN, a olho na TV conectado aqui no Pai, mas o Vasco precisa somar 3 pontos, porque depois a próxima batalha é o Lanús fora de casa, adversário dificílimo, e aí sim fecha contra o Melgar em São Januário. É como se assim, olha, nessa sequência de 3 jogos, esquece o Lanús, não vamos depender desse jogo. É ganhar hoje e ganhar em casa. E aí estamos classificados, se Deus quiser, para a próxima fase. Ah, mas se perder para o Lanús, cara, aí vai acontecer muita coisa no caminho, mas e se arrumar um empate? Por que não? Mas é um jogo difícil. Não dá para você dizer assim, a gente vai na Argentina e vai ganhar do Lanús. Não é assim que acontece. Coutinho e Verratti foram poupados contra a equipe no fim de semana, quando o Vasco jogou, e o técnico Felipe Loureiro, no jogo fora de casa, né, foi contra o Palmeiras, foi em Brasília, não foi em São Januário, apesar do mando, optou por deixar esses 2 jogadores sendo preservados para o jogo de hoje. São 2 jogadores que dão uma outra rotação ao time, né? O Vasco não tem um meia. O meia é Felipe Coutinho, ponto. Dimitri Payet não está pronto. Então, o único meia à disposição chama-se Felipe Coutinho. Ele tem que jogar. Agora, com o Lloyd, a meia bomba, né, porque ele sentiu uma contusão contra o Palmeiras, a tendência é realmente voltar o capitão e voltar o Coutinho. Não vejo outra alternativa. O time iria com Léo Jardim, Paulo Henrique, Luiz Gustavo, né, João Vitor, Luiz Gustavo e Piton, Hugo Moura, que não saia mais tiro de meta, Hugo Moura, que não seja você o cara, Tietê e Coutinho, Rayan, Verratti e Nuno. Essa deve ser a formação tática do Vasco da Gama, a formação que vai iniciar a partida lá na Venezuela. A delegação chegou na segunda-feira, já totalmente ambientado, já está no clima e tal, e focado somente nesse jogo. Claro que fora de campo, as notícias, né, o desabafo do Edmundo, a demissão do Betinho, segurança do Vasco, que acabou agredindo um torcedor no último sábado, era uma pessoa muito querida pelo grupo. Eu mando aqui um grande abraço ao Betinho. Betinho não é um cara violento. Eu até agora não consegui ainda falar com ele, mas para saber o que aconteceu. Mas o Vasco tomou uma atitude realmente e demitiu o segurança Betinho, né? E que ele volte ao trabalho em breve aí, num novo emprego, num novo cenário. Mas assim, isso tudo, claro que vai interferindo no dia a dia. Uma figura que fazia parte do dia a dia, uma figura que os jogadores gostavam muito. A troca do comando, saiu o Carille, veio o Felipe, vai para o terceiro jogo, uma terceira identidade no time, uma terceira forma de jogar. Tudo isso interfere. Tudo isso interfere. Só que
o Vasco precisa ter uma coisa que não tem tido nos últimos jogos, à exceção do Palmeiras. O jogo do Palmeiras é um exemplo para o que eu vou falar, o primeiro tempo. Intensidade. O Vasco foi um time intenso contra o Palmeiras no primeiro tempo. No segundo, obviamente, falta fôlego, que vem sendo uma crítica que a gente faz aqui ao time do Vasco da Gama e não é de hoje. Mas o time foi intenso, o time rodou a bola, girou o tempo todo mundo participou, teve as melhores oportunidades, foram 4 na direção do gol do Everton, não fez o gol porque o Giai tirou um gol incrível ali, quase que em cima da linha, mas o Vasco criou, movimentou, algo que não vem fazendo quando tem Felipe Coutinho e Verratti em campo. Por quê? Porque fica muito dependente, ou no samba de uma nota só, de jogar só em busca do Verratti. Que o Vasco consiga hoje ter variação. Deixa o Verratti, ora lá, com 2 zagueiros, ele segurando, sai pelos lados, triangulação, chega da frente da área e bate, como o Nuno fez o gol contra o Operário, o Coutinho já fez alguns gols assim. Que o Vasco consiga mostrar repertório. E mesmo jogando com o Verratti, que é um cara de uma finalização muito boa, principalmente em cima, mas que o Vasco não fique alçando bolas para ele a qualquer momento, de qualquer lugar. Não, trabalhe. Dê um pouco mais de incômodo ao adversário. Se o Coutinho e o Verratti não são de voltar para marcar, apesar do Verratti se dedicar demais, e acho que ele não tem que voltar tanto realmente, mas que Nuno e Ryan possam fazer essa função, e quando cansarem, tem Adson, tem Garré no banco, tem o próprio Lloyd. Que o Felipe consiga tirar o melhor desse time hoje. Eu vou torcer muito, e junto com você. Ontem, a base vascaína conquistou a Copa do Brasil Sub-17. E é muito importante criar uma mentalidade vencedora na base vascaína, para que esses atletas se acostumem às vitórias, às grandes conquistas. Porque na derrota, e você não vai sempre ganhar, a derrota ela só tem um sabor amargo quando você sabe, quando você conhece o doce sabor da vitória. Então é fundamental o Vasco conquistar títulos na base para que esta garotada tenha fome, tenha sede de conquistas, de vitórias. Conquistar título é muito bom. É tão bom que você quer conquistar mais. Porém, quem não ganha títulos não conhece esse sabor. Parabéns à garotada do Vasco Sub-17 por ter conquistado a Copa do Brasil. Ontem tivemos no grupo do Vasco, na Copa Sul-Americana, a vitória do Lanús sobre o Melgar. Por 1-0, o Lanús venceu fora de casa. O Lanús tem 8 pontos, ainda vai jogar 2 partidas. Próximo jogo, inclusive, em casa, diante do Vasco. O Melgar tem 4 pontos, vai jogar 2 partidas. O segundo jogo, o último, contra o Vasco em São Januário. Neste momento, o Vasco tem 5 pontos e vai jogar 3 partidas. Em caso de vitória, o Vasco volta a ficar empatado na primeira posição com o Lanús, que hoje, no critério de desempate, saldo de gols, tem um melhor saldo do que o Vasco. Se o Vasco conquistar hoje uma vitória de 3 gols de diferença, ele vai ultrapassar o Lanús, o que vai dar ao Vasco da Gama a condição de poder empatar com o Lanús na próxima rodada, muito importante para você avançar diretamente à fase oitavas de final, sem passar por um mata-mata. Mas é fundamental o Vasco vencer o jogo de hoje, para que, miseravelmente, na última rodada, diante do Melgar em São Januário, a partida decida o segundo lugar no grupo. Sobre a venda da VascoSAF, um passo importante foi dado para aproximar o futuro investidor de uma proposta para compra. O doutor José Humberto traz a partir de agora os detalhes. Tem novidade, pois o edital dos credores será publicado. Você que acompanha o Vasco, atenção aqui nesse vídeo para que você compreenda o que isso impactará no Vasco, na SAF do Vasco e na venda para um futuro investidor. Vamos lá, vou explicar isso passo a passo e essa novidade desse vídeo que afeta diretamente os credores. Em primeiro lugar, nós temos o Vasco hoje caminhando por alguns percursos. Nós temos o futebol, que está aí continuando, participando das competições, o Vasco SAF. O segundo ponto é o litígio que envolve a 777. Então temos um julgamento de um recurso que está aí para acontecer, para saber quem que vai ser o controlador dessa SAF, de forma, vamos dizer assim, definitiva, e também o andamento lá na arbitragem. Tudo muito moroso, né, pessoal? Lamentável isso, mas é o que está acontecendo. E no terceiro passo nós temos a recuperação judicial, que também está tramitando. O Vasco está andando nesses 3 caminhos, vamos colocar assim.
E na recuperação judicial, ela foi aceita pela justiça, o pedido, tá bom? O Vasco não está em recuperação, vamos colocar assim, foi feito o pedido, foi aceito o pedido, ele ainda vai ser votado e analisado pelos credores. E o administrador judicial, o escritório que está nessa função, recebeu a indicação de quem são os credores do Vasco. E o administrador agora foi lá no processo, vamos colocar assim, e disse o seguinte, olha, vi a lista de credores, estou com ela aqui, organizei e mandei correspondência para todos os credores, eletrônica, física, né, indicando que ele está ali na recuperação judicial do Vasco, né, que ele está indicado como um credor com aquele valor para receber e que ele poderá se manifestar após a publicação do edital. Para que o credor que ali não está constando possa pedir a habilitação. Ora, quero me habilitar, quero fazer parte dessa recuperação. Esqueceram de mim. Ou o credor apresentar uma divergência. Olha, você me colocou na classe errada. Ou meu valor não é esse, ele é maior. Isso é oportunizado. Pode ser feito e nem no processo. É direto com o administrador judicial. Esse administrador foi no processo e disse, olha, já mandei correspondência e peço agora que seja feita a publicação desse edital de credores. Esse pedido foi feito, está prestes para ser analisado, provavelmente vai ser deferido e esse edital será publicado. O que o credor poderá fazer? Com a publicação do edital, ele terá 15 dias para se manifestar, dizendo se concorda, se não concorda. O que isso impacta, no caso, para a venda da SAF? Muita coisa, porque depois dessas manifestações dos credores, se concordam ou não, nós teremos uma nova lista de credores, podendo aumentar ou não esses valores, né? Eles poderão ser aumentados ali. O investidor precisa ter ciência disso e terá ciência também, uma maior segurança de quem são efetivamente os credores da SAF do Vasco. Né? Porque se esqueceu de algum, vai aparecer ali para pedir a habilitação. O investidor, ele poderá esperar a votação do plano de recuperação judicial nesse processo, que ainda acontecerá, e fazer uma compra mais tranquila? Eu entendo que sim, e vou explicar por quê. Com o plano votado, aprovado, nós teremos já uma prorrogação de pagamento, uma certeza dessa dívida, um formato de deságio também, de desconto nesses pagamentos. O credor terá uma condição melhor para fazer isso. Mas se ele comprar antes, vamos considerar essa hipótese, ele poderá trabalhar uma aprovação de um plano numa condição até melhor do que isso. Talvez não, porque os credores do Vasco é que vão decidir, vão aprovar esse plano. E sabendo que tem um investidor, e se for um investidor comprando o Vasco numa condição, um investidor com alto poder aquisitivo financeiro, poderão exigir o quê? Um plano com menos descontos, menos prorrogação. É tudo estratégia, né, pessoal? É fundamental esta recuperação judicial, que ela seja validada na justiça e pelos credores, para que o futuro comprador tenha uma noção exata do valor da dívida, como ela será paga, em que momento o pagamento aos credores, para que você possa saber exatamente a proposta a ser feita pelo Vasco da Gama. Então é um passo fundamental, importantíssimo para a venda da Vasco SAF. Se inscreva no canal, ative as notificações e até o próximo vídeo. Então, torcedor vascaíno, espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações. Compartilhe o vídeo também com mais amigos vascaínos para a gente estar sempre informado de tudo que acontece no nosso querido Vasco da Gama. Hoje à noite, o Vasco tem aí partida fora de casa, né? Conta com força máxima para buscar os 3 pontos na Venezuela contra o Puerto Cabello, e espero que o Vasco consiga mesmo esse resultado positivo, até porque o Lanús venceu ontem fora de casa, o Melgar, né? E o Vasco precisa vencer para poder empatar em pontos e disputar aí na Argentina na próxima rodada, talvez aí disputa pelo primeiro ou segundo lugar no grupo. Forte abraço a todos e até mais.